Família, se liga só nessa daqui. Elon Musk vai prestar um depoimento agora no próximo dia 8. E a direita quer utilizar o mesmo para solicitar o impeachment de Alexandre de Moraes. É o que nós vamos ver aqui em mais um reagimento. BBT, põe aí na tela para nós ver. Vamos lá. Mais um vídeo aí do Dr. Sandro, gosto muito dos comentários dele. Concordo em boa parte com o que ele disse. Vamos lá, rodopeia. Pessoal, a gente vai começar o nosso editorial tratando dessa matéria aqui do Metrópolis. O depoimento de Elon Musk será utilizado para pedir impeachment de Moraes. Será? Nós vamos tratar sobre esse tema. Mas o primeiro questionamento que eu faço a você é... Vamos lá. Você acredita que pode acontecer um impeachment do Alexandre de Moraes ou não? É a vontade do povo brasileiro. Eu acho que se fizer uma pesquisa aí, no mínimo 80% do povo brasileiro quer isso. É o que eu acredito. Você tem que entender que está acontecendo cada vez mais uma pressão em cima de um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Mas é uma possibilidade ainda bem remota, difícil de acontecer. Mas vamos entender como a oposição está articulando para que isso possa acontecer. Fechado? Vamos acompanhar? Olha só, matéria do Paulo Capelli, depoimento de Elon Musk será usado para pedir impeachment de Moraes. Está acontecendo o seguinte, o Elon Musk vai prestar um depoimento onde ele foi convocado lá na Câmara Judiciária dos Estados Unidos. Lá ele foi convocado, ele tem que ir. Aqui no Brasil, a Comissão de Segurança Pública, com um pedido do deputado Sanderson, fez um convite para que o Elon Musk pudesse prestar depoimento aqui no Brasil. Tá. O Elon Musk, num comentário do próprio Sanderson, que é um delegado da Polícia Federal, hoje deputado lá do Rio Grande do Sul, veio e falou, eu ficaria muito feliz em depor, né, em testemunhar na Câmara Brasileira. Lógico que vai ser por videoconferência. Você sabe que o Elon Musk não se daria ao luxo de pôr os pés no Brasil num dado momento como o que está acontecendo agora. Então é provável que ele faça em videoconferência. Qual que é o cenário atual hoje? Nunca, jamais... Deixa eu falar uma coisa aqui, ó, minha opinião. Todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes transformou o Brasil numa intranet. Porque as lives que eram feitas lá no Twitter, né, Space, enfim, o Brasil não tem mais acesso. Então, o que for dito lá, se for no Space, nenhum brasileiro vai ficar ciente disso. Então, nada melhor do que ele fazer uma videoconferência e colocar aqui. Maravilha, eu vou amar e tenho certeza que no mínimo 90% dos brasileiros também vão amar. Elon Musk, por obséquio, faça isso. Pelo amor de Jesus Cristo Nazareno. Eu lhe peço encarecidamente. Nunca te pedi nada. Mas faça isso. Faça isso. Vai ter um impeachment do Alexandre de Moraes no status atual que está. Por quê? Porque precisa de 54 votos de senadores para colocar o impeachment do Alexandre de Moraes. Ou seja, para votar o impeachment. Vamos lembrar o seguinte, tem muita gente que até confunde isso. Nós temos um sistema bicameral, ou seja, o executivo só tem um órgão, que é a presidência da República. O judiciário só tem um órgão, que é o STF. O legislativo tem 2 órgãos. Sistema bicameral, 2 câmaras. Uma câmara alta e uma câmara baixa. Já viu que o Congresso é assim? Pois é. Tem o Senado, que é liderado pelo Rodrigo Pacheco, e tem a Câmara, que é liderada pelo Arthur Lira. A Câmara dos Deputados é responsável por fiscalizar o presidente da República. Então, quem aciona o modo Cunha, liga o foda-se e parte para cima do Lula é o Lira. Quem liga o modo... Nunca aconteceu o modo. Mas quem liga o modo anti-STF, liga o foda-se e vai para cima do STF, é o Pacheco. Não vai acontecer. Mas digamos, em hipótese remota, que o Pacheco resolva ligar o doidão e vamos abrir um impeachment do Moraes. Pois é
só acho que depois da que vazaram aí, né, algumas coisinhas do Pacheco, pode acontecer isso. A gente viu que vazou aí, né? O Laranjinha. Bom, vamos É o lá. Senado também que vota. Deputados não votam, não, tá? É o Senado que vota. Aí o Senado precisa de 54 votos, ou seja, uma maioria qualificada. Lembrando a você que tem 81 senadores. Dos 81, 54 precisam votar para que aconteça o impeachment do Alexandre de Moraes. E hoje a visão é de que não tem esses 54 senadores. Até porque uma ajudinha aqui, outra ali do Lula, com algumas emendas aqui, outras ali, o Lula consegue, afinal, os caras enfiaram o Dino e o Zanin com a batuta do Senado. Há quem diga que se rolar um impeachment do Alexandre de Moraes, o Flávio Bolsonaro vota contra. Só pra você ter noção, tá? Então, não tem a menor hipótese de um impeachment do Alexandre de Moraes acontecer no cenário atual. Qual é a aposta? Isso aqui é a aposta, inclusive o Marcel Van Hatten fala isso nessa matéria aqui, ó. Em um momento aqui, ele fala, ó, segundo o deputado federal Marcel Van Hatten, Moraes teria cometido 2 irregularidades no exercício da função, de acordo com os documentos vazados. Abre aspas. O afastamento de garantias individuais foi um argumento utilizado por Alexandre de Moraes em decisões que miram críticos dele e opositores do governo. Se é uma garantia individual, não pode ser afastada com a frequência que tem sido afastada pelo ministro. Está configurada também a prática de censura ao suspender as contas de agentes políticos nas redes sociais, opinou Van Hatten. E o Van Hatten aposta que o Twitter Files, que já foi liberado, já foi suficiente para enfraquecer o Alexandre de Moraes. Já deu uma estremecida aí na estrutura do Alexandre de Moraes. Mas que o depoimento do Elon Musk aqui pode revelar muitas outras decisões do Alexandre de Moraes arbitrárias, o que faria com que a opinião pública pressionasse o Senado de forma que os senadores fossem contra o Alexandre de Moraes. Eu respeito demais, até porque o Marcel Van Hatten tem uma visão política muito mais apurada do que a minha. Mas eu discordo. Mesmo com o Elon Musk, ou sem Elon Musk, o Pacheco nunca vai colocar um impeachment do Moraes em voga, né, em pauta, e também acho que as emendas aqui no... Eu ainda acredito que agora o Pacheco, vendo que tá no inferno, o que resta é abraçar o capeta, como diz o ditado. Já caguetaram ele. Brasil, isso aqui é o Brasil. Acho que as emendas parlamentares são mais fortes, né, do que qualquer pressão pública, tá? Essa é a minha visão. Então, não acredito em impeachment do Alexandre de Moraes. Pelo menos não por hora, a não ser que aconteça assim, alguma reviravolta muito marcante. Duvido muito, tá? Vamos lá, outro ponto. Matéria da revista Oeste. Moraes chama redes sociais de mercado livre de ódio e fascismo. Se essa fala fosse da Gleisi Hoffmann, não teria novidade nenhuma. Mas é um discurso do ministro do Supremo altamente de esquerda. Esse negócio de ficar chamando todo mundo de fascismo é coisa da left, né? Em palestra realizada nessa quinta-feira, no Fórum Jurídico Brasil de Ideias, que acontece em Londres, só com brasileiros, tá? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, defendeu a responsabilização das grandes empresas de tecnologia, conhecidas como Big Techs, e chamou as redes sociais de mercado livre de ódio e de fascismo. O acesso da imprensa ao salão não foi permitido pelo Grupo Voto, organizador do evento, que reúne, desde quarta-feira, na capital inglesa, autoridades do Judiciário, do Executivo, do Legislativo, além de empresários brasileiros. As apresentações e os debates terminam na sexta-feira, dia 26. O conteúdo da palestra de Moraes foi obtido pela Folha de São Paulo. Na entrada do evento, ao ser questionado pelos repórteres se daria entrevista, o magistrado respondeu nem a pau. Pois é, Folha de São Paulo, Globo, CNN e UOL, foi tudo barrado no baile, tá? Todo mundo ficou de fora, recebeu ali o não. Agora uma coisa é certa. Se, e somente se, eu não posso afirmar isso para você, se houve dinheiro público para bancar a ida dos ministros do Lula, dos ministros do STF,
para esse evento, vedar a imprensa lá viola princípios morais e éticos da administração pública, tá? Então, se foram com dinheiro próprio, mais do que certo. Levanta o dedo do meio e manda a imprensa ir se lascar mesmo. Agora, se foi com dinheiro público, vocês estão errados. E bem errados. E estão violando os princípios do direito, tá? E aqui eu tô... Olha, eu vou falar uma coisa. Independente do que aconteça, estamos vivendo um absurdo tão gigantesco no meio político que, assim, é apenas uma colocação que eu vou fazer aqui. Vamos supor que o Lula ou alguma, bom, você sabe, né? Tivesse um vídeo da pessoa, sei lá, tirando a vida de alguém, iriam passar pano. Iriam falar que não é suficiente a prova. Mesmo que tivesse filmado tirando a vida de uma pessoa. E eu falo, não tem nada a ver, a pessoa está errada. Iam passar pano de todo jeito. Tô falando como advogado. Agora, o interessante foi a fala, né? Que as redes sociais são o mercado do ódio e do fascismo. Mas tem conta nas redes sociais, né? Essa aqui é a conta do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E olha só, gente, fiquei até lisonjeado. Eu tenho mais seguidores do que ele. E eu sou um nada, um bostinha. O homem é o todo-poderoso da República e tem menos seguidor que eu, tá? Só para saber. Vamos lá, pessoal. Outra questão. A matéria do Conexão Política. A coisa está pesando também ainda no Comitê Norte-Americano, tá? Ainda sobre o caso Alexandre de Moraes. Comitê Judiciário dos Estados Unidos faz nova intibação sobre o caso Alexandre de Moraes. Dessa vez, estamos falando de outra plataforma também, da Rumble, tá? O Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, que havia emitido uma série de ofícios do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contra o X, agora soltou uma nova intimação à plataforma de vídeos Rumble para fornecer documentos do Judiciário brasileiro sobre o mesmo assunto. A confirmação veio diretamente da empresa canadense nessa quarta-feira, por meio de sua conta oficial no X. Então tá, a Rumble é canadense, tá, gente? Eu tinha informado errado aqui, mas ela é do Canadá. Em resposta ao pedido do governo dos Estados Unidos, a Rumble declarou que seguirá a intimação após reunir as informações sobre as ordens do STF. Concorrente do YouTube, a Rumble, tá? A plataforma Rumble encerrou suas operações no Brasil no final do ano passado, após receber decisões judiciais para remover conteúdos, interpretados pela administração da empresa como censura explícita. À época, os usuários foram advertidos com o seguinte comunicado: devido às exigências do governo brasileiro para remover criadores de nossa plataforma, o Rumble está atualmente indisponível no Brasil. Estamos desafiando essas exigências governamentais e esperamos restaurar o acesso em breve. E até hoje não restaurou, tá? O ministro Alexandre de Moraes, assim como o Supremo Tribunal Federal, além do Tribunal Superior Eleitoral, têm sofrido acusações de praticarem censura em massa. O magistrado e as cortes brasileiras também são acusados de perseguirem opositores por questões políticas, com violações das leis brasileiras, das liberdades individuais e garantias pela Constituição. Entenda uma coisa, o Rumble está numa situação ainda pior do que o Twitter, tá? Do que o X, porque o Rumble precisou sair do Brasil. E não tenha dúvidas que o Rumble vai conseguir o maior número possível de informações contra o ministro Alexandre de Moraes para entregar para o governo norte-americano. E muito me estranha, até me chama a atenção, não me estranharia, ou melhor, se o Rumble fizer a mesma coisa que o Musk fez nos Estados Unidos com o Canadá, ou seja, mandar para o Congresso canadense informações de que o Brasil aplica censura. Pode acontecer também. Aí seriam 2 congressos, 2 entidades internacionais investigando o Brasil. O jogo ficaria mais pesado, né? Vamos falar de Lula e Maduro, beleza? Olha só, matéria da Gazeta do Povo. Por que Lula ficou de fora do principal fórum de empresários do Mercosul, tá? Olha que incrível. Incrível. Lá atrás, isso logo nos primeiros dias da gestão Lula, que terminou o período de escrutínio eleitoral, aconteceu um fato peculiar. O UOL comemorava numa matéria de que os diplomatas brasileiros, né, o pessoal do Itamaraty, sabotou o Bolsonaro. Na visão deles, o Bolsonaro era uma pessoa tão tosca, tão nojenta,
E eles precisaram sabotar o Bolsonaro para que o Bolsonaro não conseguisse dialogar com líderes de outros países. Olha só que louco. Então eram os embaixadores, né, os diplomatas brasileiros, sabotando o Bolsonaro para o Bolsonaro não conseguir agendas, reuniões com outros países. É maluco isso, né? Porque, qual era o argumento? Bolsonaro passava vergonha no Brasil lá fora. E aí, o governo... Oh, meu Deus do céu, agora que. Deixa eu ficar quieto. O amor precisava voltar, a democracia voltou pro Lula fazer com que, para que pudesse acontecer, a gente voltar pro mercado internacional e o Lula ser um grande estadista, um novo Nelson Mandela, mas não é isso que tá acontecendo. É o contrário. Não precisa nem fazer força para sabotar o Lula, ele mesmo se sabota. Os presidentes Javier Milei, da Argentina, Luiz Lacalle Pou, do Uruguai, e Santiago Penha, do Paraguai, participaram, todos de direita, tá? Participaram do fórum Lau Lau, né? Conferência internacional que reúne líderes políticos e empresariais, acadêmicos e da sociedade civil para discutir questões de interesse global, que foi realizado na semana passada no hotel Yau Yau, acho que é assim que fala, né? Em Bariloche, na Argentina. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva teria sido o único membro oficial do Mercosul que não recebeu o convite para comparecer ao evento. Vamos lá. Não foi convidado, persona não grata, tá? Não foi. Reafirmando a sua debilitada representatividade perante a comunidade internacional. Essa aqui doeu, viu? Debilidade de representatividade perante a comunidade internacional. Tá vendo? Não precisaram nem sabotar, né? A Gazeta do Povo entrou em contato com a Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, para conseguir mais informações sobre a não participação do Lula no fórum. Porém, não responderam não. Brasil excluído do Mercosul. Olha aonde o anão diplomático Lula da Silva nos levou. Inacreditável. Ninguém quer ficar perto de um sujeito que manobra para aproximar chefes de Estado do narcoditador Maduro, comentou o deputado federal Eduardo Bolsonaro em sua conta no Twitter. Além dos 3 mandatários e empresários de todo o mundo estiveram presentes para discutir sobre os últimos acontecimentos regionais e internacionais, os avanços tecnológicos, o futuro da Argentina, entre outros assuntos ligados à iniciativa privada. Pois é, isso é uma vergonha, né? Vamos lá, para quem falava aí que o Brasil ia voltar para o mundo, voltou, mas para passar vergonha, né? Então, não sei se vocês ficam felizes com isso, para quem aí acha que ia ser bem melhor. E aí ainda vai ter gente que vai falar, não, mas Uruguai, Paraguai e Argentina, quem quer papo com esses países? Não, nós somos muito melhores, não precisamos estar perto deles. Conversa fiada, meu amigo, conversa fiada. Baixa a bolinha, porque nós estamos indo pro buraco, né? Com Tem país certeza. aí que tava na pior, com a esquerda no poder, que tá E hoje tá bem. E nós. recuperando, tá? Então, abre os olhos. Eu conheço os 3 países, tá? E eu sei a diferença, muita diferença, tá? Abre os olhos que a coisa não tá muito boa, não. Vamos lá. Interferência do judiciário na administração pública. Isso é uma coisa que eu advogo contra há muito tempo. Defendo a tese de que o judiciário extrapola e muito os seus limites, tá? O que aconteceu? A justiça derrubou, e parabéns aqui, né, ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que derrubou uma decisão liminar da justiça que tinha impedido o trem intercidades que o Tarcísio está brigando, tá? A matéria do Metrópolis, justiça derruba a liminar que suspendeu concessão de trem intercidades. O Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou nessa quinta-feira a liminar que suspendia a assinatura de contrato de concessão do trem intercidades, que vai ligar a capital paulista a Campinas. Segundo o governo estadual, a assinatura está prevista para maio. Na quarta-feira, uma liminar obtida pelo Sindicato dos Trabalhadores, olha quem vai para atrapalhar, né? O Sindicato dos Trabalhadores, Oh, meu Deus. em empresas ferroviárias, conseguiu a suspensão da assinatura do contrato de concessão que abrange também a linha 7 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. O trem intermetropolitano entre Campinas e Jundiaí. A desembargadora Maria Laura Tavares disse na decisão que há necessidade de aguardar as manifestações do governo de São Paulo na ação. A concessão foi vencida em leilão pelo consórcio C2 Mobilidade sobre trilhos há 2 meses. Os vencedores fazem parte do grupo Comporte e da chinesa CRRC. Vamos lá. Não sei se você conhece a região de Sampa ali, né? De São Paulo até Campinas, sei lá, deve dar o quê? 1 hora, assim, sem trânsito, 1 hora, por aí, né? 1 hora e pouquinho. Eu viajei agora, eu lembrei quando tinha o trem que ia pra Santos. Nossa, época boa. Eu era moleque. Me recordo disso. E assim, quando dá trânsito, e dá muito trânsito, 5 horas, tá? No meio do trânsito ali. E um trem intercidades, mas vai facilitar demais a vida dessas 2 cidades, tá? E aí a gente entendeu uma coisa, qual é o modus operandi da esquerda? Tá lascando se tem ou não tem interesse público, se vai ser bom para a população. O que eles interessam é pelos argumentos e pela narrativa deles. É só isso que interessa para a esquerda. O caso do Elon Musk, da Starlink lá no norte, que o Lula quer tirar, é uma prova disso. Então, assim, vem um sindicato, pede para a justiça parar uma obra tão importante quanto essa, que vai beneficiar a sociedade, e ainda bem que os desembargadores partiram aí pro bom senso e fizeram a coisa funcionar, né? E quanto mais rápido sair esse trem intercidades, melhor para a população das 2 cidades. Vamos lá. Ó, última vez que eu vou falar sobre esse ponto agora da reforma tributária, mas aqui tem um sinal vermelho, mas não é grande não, é gigante, tá? Opinião do Estadão. Com a alíquota de referência do novo imposto sobre bens e serviços finalmente divulgada, parlamentares terão que
ter ainda mais cuidado para impedir aumento da carga tributária. Não vai ter cuidado. Desde quando o parlamentar tem cuidado? Vai lascar com o bolso do cidadão. Não tenha dúvidas. A nova batalha da reforma tributária, na fase atual, o custo político dessas decisões recairá sobre os parlamentares e não mais sobre o governo. Será um verdadeiro teste de fogo ao discurso oficial do legislativo, que diz ser contrário a qualquer medida que aumente imposto. Conversa, tá? Conversa fiada, balela, porque, na verdade, o que está acontecendo O que eles é, puderem fazer vai para aumentar o lascar, eles imposto, vão. todo mundo quer dinheiro, ninguém está preocupado em segurar o O tranco, que eles quem puderem paga é o fazer para otário que fala lascar. de cá e o babaca que ouve daí, somos nós que pagamos essa bodega toda, entenderam? Então, esqueça, tá? Nós vamos pagar e pronto, e eles não estão preocupados com isso. Mas tem uma pegadinha no meio disso aí. Tem um negócio chamado Comitê de Gestão nessa regulamentação da reforma tributária, tá? O que esse Comitê de Gestão fala? Ele fala que é o governo Lula que vai dar a palavra final para onde que esse dinheiro vai. Entendem? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Esse Comitê de Gestão, ele vai fazer mais ou menos o seguinte. Todos os estados vão arrecadar, grosso modo, não é bem assim, mas é só para vocês terem uma noção. Todos os estados vão arrecadar, o dinheiro sobe para a União, depois a União faz igual as emendas secretas. Ó, isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso aqui é seu. Vai lascar com os estados do Sul. Vamos lembrar que o Sul e Sudeste, que deveria ter entrado no Centro-Oeste também, não entrou, não sei porquê, mas o Sul e Sudeste criaram um grupo e deu uma ué da esquerda, uma patifaria dos argumentos da esquerda, de que, são separatistas, conversa fiada, né? Criaram um CONSUD, né? O consórcio Sul-Sudeste. E agora, é hora do Tarcísio, o pessoal do Sul-Sudeste agora, liderar uma comitiva pesada na Câmara dos Deputados para não permitir que esse comitê de gestão centralize todos os poderes na mão de Lula. E não, meu amigo, esquece. Todo o dinheiro vai ficar na mão do Lula, todo o dinheiro, na hora de distribuir, vai ser usado como chantagem dos governadores na hora de eleição, contra os governadores na hora de eleição, o bicho vai pegar. Então, é hora de assessores, pessoas próximas aos deputados, focarem, partirem para cima para não permitir que esse comitê de gestão de regulamentação da reforma tributária dê tantos poderes para os amigos do governo e sacrifiquem aqueles que são governos de direita. Tá? Então tem que ficar muito focado, porque isso aqui tem cara de Brazuela mesmo, tá? Então o buraco é muito mais embaixo do que você possa imaginar, tá? E aqui quem tá falando é um advogado tributarista que deu uma olhada no texto e tá preocupado com isso, tá bom? É isso, pessoal. Meu Deus do céu, sem Jesus tem poder. Bom, eu vou deixar no comentário fixado os links dos grupos do WhatsApp e Telegram para quem desejar receber todas as notificações do que eu posto aqui e nos meus demais canais. Não se esqueçam que esse conteúdo não tem como objetivo denegrir, macular a imagem de ninguém e muito menos trazer algum tipo de prejuízo, apenas fazer um reagimento informativo com bastante humor. Um forte abraço do Baixinho, até um próximo vídeo. Fui.